Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, mais um vídeo aí. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o KDE Connect. O KDE Connect é um software bastante interessante aí, criado pela própria DE, né, do KDE. E o pessoal criou esse software na intenção de fazer uma integração entre o teu celular aí, ou teu tablet, né, com o seu computador. E isso traz alguns benefícios interessantes, como por exemplo, você pode estar enviando arquivos, né, entre o seu computador para o teu celular ou vice-versa, do teu celular para o computador. Você pode estar enviando também o texto, né, no clipboard, tudo aquilo que você copiou. Por exemplo, você está aí no WhatsApp, né, e você copiou um texto lá e você quer enviar para o computador. Então automaticamente, ao copiar o texto no teu celular, você envia esse texto para o computador ou vice-versa, do computador para o celular. Isso é bastante interessante. E existe também uma outra opção que eu acho que é a mais interessante, que é a opção de controle, né? Você pode estar utilizando o teu celular como se fosse um controle remoto. Por exemplo, imagina a situação, você está na tua cozinha aí e você está com o computador ligado lá no quarto e ele está reproduzindo alguma coisa, algum vídeo específico que está ali no YouTube e tal. Você quer aumentar o volume, abaixar ou mesmo pausar aquilo lá, você pode fazer isso através do celular, como se fosse um controle remoto, né? Ou você está assistindo um filme mesmo, né, e a reprodução está vindo do teu computador para a tua sala aí, na TV da sala e tal, você quer pausar aquilo lá, você pode fazê-lo com o celular. Isso é bastante interessante, porque é uma forma rápida de você acessar o computador. Você também pode estar utilizando para controlar a tela específica, o mouse do computador e tal, utilizando o próprio celular. A gente vai estar fazendo alguns testes aqui hoje. Então, uma vez falado um pouco sobre o software, vamos abrir aqui a página oficial dele na Wikipedia, para a gente ler um pouquinho aqui. Percebam, senhores, que ele foi lançado, né, em 2013. Então é um software já antigo, mas bem funcional, já conhecido aí pela galera, todo mundo conhece ele e tal. E eu comecei a utilizá-lo mais ou menos ali em 2016, 2017, porque antes eu não havia a necessidade de utilizá-lo, né? Mas uma vez que essa necessidade surgiu, eu procurei um software e já automaticamente fui utilizar o KDE Connect, né? Que é eu já utilizo KDE como minha DE há muitos anos, então casou de estar utilizando ele aí. E é um software realmente muito bom para esse tipo de coisa que ele se propõe. Existem outras opções aí, como o Wi-Fi Mouse, né? Entre outros aí, mas eu acho que o KDE Connect ele é um dos melhores aí. E se você utiliza Linux e sua DE principal é o KDE, então você já não precisa, já é meio caminho andado, você não precisa fazer muita coisa, que ele já vem instalado, né? Já está na própria DE do KDE, você já pode estar utilizando ele. Mas ele também serve para Windows, né, e Mac. Você tem você pode instalar ele no Windows e no Mac, e obviamente, né, no teu iOS aí, no iPhone ou no teu Android. E é interessante porque assim, existe um ponto específico que eu acho que ele funciona melhor no KDE, no Linux, do que no Windows, mas é um ponto específico, ele não deixa a desejar muita coisa não, mas para mim eu acredito que ele funciona melhor no Linux nesse quesito específico. Obviamente eu já testei, né, com outro sistema operacional, também já testei com o Mac, mas acredito que com o Linux ele funciona melhor nesse quesito específico. A gente já vai entrar nisso aí. Então, uma vez falado um pouquinho do software aí, a gente vai estar utilizando como ferramenta o Screen Copy para estar visualizando a tela do celular aí, e a gente vai fazer algumas trocas aqui, enviar arquivo do computador para o celular, né, do celular para o computador, o clipboard específico, e também vão estar utilizando aí a função de estar controlando o computador. Antes de abrir aqui o Screen Copy, eu vou enviar um arquivo, né, do computador pro celular. Vejam, os senhores, aqui, né, que ele já está aqui, ó, o KDE Connect, né, o applet já é oficial, né. Então, se você clicar aqui, ele já mostra, ó, que ele está conectado aqui com o Galaxy M12, que é o celular aqui, e mostra algumas informações dele ali, por exemplo, a taxa de bateria e tal, se ele está conectado ou não. Existem algumas opções extras aqui, ó. Por exemplo, Share File, eu posso simplesmente pegar um arquivo do computador e já transferir para ele, né? A gente vai estar utilizando, mas não exatamente por aqui, tem um jeito mais fácil ainda. O Ring My Phone. O Ring My Phone é bastante interessante porque, por exemplo, esse celular é um celular um pouquinho antigo, que eu estou conectado nele aqui, e esse celular, às vezes, eu tenho um problema para desbloqueá-lo, né? Pela leitura da digital, às vezes ele falha e tal, então às vezes nem sempre eu consigo desbloquear no momento em que eu quero desbloqueá-lo.
Se eu utilizar o Ring My Phone, automaticamente ele liga, né, para o celular ali, como uma detecção através do próprio KDE Connect, e eu já posso desbloquear ele facilmente, porque ele vai aparecer na tela e tal, se a tela estiver bloqueada, e eu consigo fazer esse desbloqueio. Então para mim é bastante interessante isso. Dá para buscar as coisas que tem no arquivo no próprio celular ali, né? E SMS Messages, ninguém usa mais isso aqui, né? Eu mesmo nunca usei, então é um ponto aí a mais caso você necessite. Hoje em dia, basicamente, você pode utilizar o clipboard para copiar o texto para o celular e para o computador e tal. Então não vejo necessidade de estar utilizando isso aqui. Vamos, antes disso, abrir aqui a pasta Home. E a gente vai estar enviando um arquivo para lá. Vejam, senhores, que eu tenho esse documento aqui da Realtek, né? E eu vou estar enviando ele aqui para o celular. Então, botão direito, e veja, senhores, que já aparece aqui a opção, ó, Send to Galaxy M12, que é o meu próprio celular aqui já conectado. O seu, né, obviamente apareceu o nome dele que está conectado e tal. Então, ao enviar aqui, ele já vai me mostrar ali no canto inferior direito a mensagem de que esse arquivo foi ou não enviado. Então, vamos clicar aqui em enviar. Eu já recebi aqui a notificação no celular que ele já enviou, mas não apareceu aqui, provavelmente porque o OBS está bloqueando todas as notificações, né? Quando você iniciar a gravação é normal isso acontecer. Mas tudo bem, vamos abrir aqui, vamos estar utilizando aqui como ferramenta o Screen Copy, tá? Então a gente vai abrir ele aqui e visualizar. Pronto, abri ele aqui, ó. E vejam, senhores, que a gente vai estar primeiro visualizando se enviou o arquivo ou não. Se eu ver aqui nas mensagens, né, ele já diz aqui, ó, que ele já recebeu um arquivo, né, do nome da máquina aqui. Então, se eu for lá no diretório específico, eu já vou localizar esse arquivo. Vamos abrir aqui files do próprio Samsung, documentos. Né? E veja lá, o primeiro aqui, ó, é o documento que a gente enviou do computador. Então, e o documento ele tem um pouco mais de 1 mega, né? Dependendo aí do tamanho do documento, ele vai ser bem rápido, porque ele vai utilizar-se, né, da tua rede aí. É importante mencionar, né, que, ou seja, o celular e o computador devem estar na mesma rede para você fazer esse tipo de comunicação entre eles. E uma vez conectado, você utiliza de toda a banda aí disponível para fazer essas transferências aí. Então aqui a gente já viu que ele enviou o arquivo do computador para o celular. Vamos fazer um teste de clipboard aqui, que é bastante interessante. Então, por exemplo, eu quero copiar um texto aqui do meu celular para o meu computador. Então eu vou abrir um outro software aqui, por exemplo, que é o Samsung Notes. A gente vai escrever aqui alguma nota específica e vamos ver se ele vai copiar o texto aqui. Então vamos colocar aqui My Notes. Pronto. Então eu vou copiar isso aqui tudo. Vamos copiar. Aí você vê que ele já copiou para o clipboard, né? Então ele já está na área de transferência. Agora eu vou abrir aqui o Kate no computador. Vamos abrir um novo arquivo aqui. E vejam, senhores, que aqui na área de transferência, né? Eu vou copiar ou simplesmente vou digitar o Ctrl V aqui. E ele foi lá e jogou a minha cópia que eu tinha feito no celular para o meu computador. Isso não tem nada a ver com o Screen Copy que eu estou utilizando. Isso é através do KDE Connect. Ele fez essa comunicação entre o computador e tal. E poderia ser vice-versa, né? Ou seja, do computador para o celular. Então eu vou colocar aqui, ó, Received. E eu vou copiar aqui. Agora eu vou aqui no celular, ó, e vamos colar aqui. Então pronto, ó, já copiou também do computador para o celular. Isso é ótimo para você fazer transferências rápidas ali entre textos e tudo mais. Vou minimizar isso aqui. Beleza. Vamos abrir aqui efetivamente o KDE Connect para a gente ver algumas opções dele aqui. Então, deixa eu abrir ele aqui. Beleza. Vejam, senhores, que existe algumas opções aqui, né? Por exemplo, a de enviar arquivos. Nós vamos enviar um arquivo aqui e vamos abrir ali no computador, né? Vamos enviar aqui, Send Files. Vou escolher aqui um
uma imagem. Escolher uma qualquer aqui, essa aqui, pronto. Selecionar. Veja que eu já recebi aqui, ó, no KDE, ó, já diz que já enviou. Eu vou abrir ele aqui e vocês vejam que já recebi, ó, enviei a imagem do celular para o computador, já está tudo aqui. Então, do computador para o celular para o computador é uma coisa bastante simples. Vou fechar aqui. Agora a gente vai ver o seguinte, vamos dar uma olhada aqui na apresentação de multimídia. Por exemplo, se eu clicar aqui no multimídia control, eu tenho, né, esse vídeo que está rodando ali no Brave e ele está pausado nesse exato momento. Então, se eu clicar aqui no play, ele vai simplesmente reproduzir o que está a reproduzir no navegador Brave no computador. O interessante é que eu posso escolher também. Então vejam, senhores, que aqui existe o outro navegador, né, o Vivaldi, que está aberto ali. Se tivesse algo aberto nele lá, ele estaria apresentando aqui, ou seja, então ele faz a integração entre os seus navegadores, seja lá qual for o aplicativo de multimídia que está abrindo. Então você consegue pausar um e continuar o outro, ou vice-versa. É bastante interessante esse ponto. E veja também que aqui eu posso avançar a direção de onde está o vídeo, né? E eu também posso diminuir ou aumentar o volume ali da mídia atual. Mas eu também consigo, aqui nessa subaba aqui, ó, devices, eu posso escolher, né, qual o device a qual ele vai estar a reproduzir. Então aqui ele está selecionado a opção pelo HDMI, né, da minha placa de vídeo no display, ou eu posso escolher também um outro dispositivo, que no caso ali, por exemplo, eu tenho um headset, né, que é o que eu estou utilizando aqui. Eu poderia estar a reproduzir nele se eu quisesse, ou outros, né, às vezes você vai ter multi-ambiente aí, você vai ter caixas de som, fone de ouvido e um display para você estar utilizando. Então você pode estar trocando essa reprodução aí. Isso é bastante interessante, porque simplesmente facilita você pode estar parado ali em algum canto e tal, simplesmente você quer pausar o vídeo ou iniciar o vídeo. Então com isso o próprio KDE Connect deixa você fazer essa configuração de forma fácil. Isso aqui foi feito, né, especialmente para facilitar esse tipo de comunicação. Agora, a mais interessante na minha opinião aqui é a Remote Input, que é o seguinte: aqui eu posso controlar o mouse do meu computador utilizando do meu celular. Então, por exemplo, eu não vou estar utilizando o mouse, eu vou deixar o mouse bem aqui, ó. Aqui eu estou utilizando o mouse, eu estou na frente do computador. Então eu vou deixar o mouse bem aqui, né? E agora eu vou utilizar o celular para movimentar o mouse para abrir alguma coisa aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa movimentação que eu estou fazendo, eu não estou fazendo pelo celular, eu não estou fazendo pelo computador, estou fazendo pelo celular. Então vejam, senhores, que já funciona aqui, ó. Vou clicar aqui na barra, ó, ele vai abrir ali. Então isso é bastante interessante, que você quer controlar remotamente ali, em tese, né, o teu computador sem necessariamente estar em frente a ele. Então você pode estar deitado ali, sei lá, no teu sofá e tal, e você vai utilizar o próprio celular para fazer esse controle aí. Quanto maior for sua tela, né, mais difícil vai ficar e tal, porque aí entra outras questões, por exemplo, o tamanho do mouse, né, que você setou, dependendo da distância onde você está, vai ficar difícil de você ver, mas isso são outras coisas. Ou seja, a função já foi entregue, né? Você pode simplesmente partir para algumas configurações externas para estar fazendo isso. Então, basicamente, esse é o KDE Connect. Você pode ter até mais de um computador no mesmo celular para você fazer esse controle, né? E existem diversas outras opções aqui, tá? A gente não vai entrar em todas aqui, vamos simplesmente apresentar essas que a gente já visualizou aqui. A ideia mesmo é simplesmente dar uma introdução aí ao software, né? De repente alguém tem essa necessidade aí, não conhece o software e pode estar utilizando para simplesmente utilizar o teu celular como controle remoto, né? É bastante interessante. Se vocês quiserem estar utilizando, basta ir lá no próprio site do KDE Connect, você vai conseguir baixar lá para o teu Windows aí, pro teu Mac e tal. O Linux, se você já tiver a KDE, já vai estar integrado nativamente. Beleza, galera? Obrigado aí por ter assistido o vídeo. Um abraço e até a próxima.